Olá, pessoal. Boa noite a todos. Nesse período aí de pandemia, que não para desde o ano passado, a gente precisa se reinventar. Então, para a gente tentar evitar essas aulas aí que vão ficar se dividindo, um dia uma turma, um dia outra, então eu acabei decidindo de tentar fazer essas aulas, de fazer essas aulas aí nesse formato online, tá bom, pessoal? Então, não vai ter diferença. A minha aula que eu vou ter com vocês, o encontro que eu vou ter com vocês vai ser como se a gente estivesse em sala de aula e eu vou abordar os assuntos que eu deveria abordar com os senhores lá na sala e assim que os senhores tiverem algum tipo de dúvida, então a gente vai tratar essas dúvidas lá no nosso fórumzinho de discussão. Então, a cada aula que eu ministrar, eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula e, de acordo com as dúvidas que os senhores forem tendo, os senhores podem fazer os questionamentos lá no tópico da aula e a gente vai debatendo. Tá bem, pessoal? Então, outras interações a gente vai fazendo ao longo do tempo e, conforme for, quando, se Deus quiser cessar isso daí, a gente vai voltar para a sala de aula todo mundo, mas enquanto não voltar, a gente fica por aqui e vamos fazer as avaliações, apenas as avaliações de maneira presencial. Mas, por hora, a gente vai acompanhando as aulas aqui. Espero que os senhores gostem e que os senhores venham a extrair o máximo possível aí de rendimento dessas aulas. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a tela e vou criar aqui uma telinha do Word, que vai ficar melhor aí para os senhores acompanharem junto comigo, tá bem? Então, vejam só. O que a gente visualiza aqui, a gente parou a nossa aula, a gente estava conversando a respeito do direito de ação. E no direito de ação é o seguinte, a gente falou do direito de ação e ficou dito que é o direito fundamental de buscar um direito por meio de um instrumento, sendo que esse instrumento, que nem eu falei com os senhores, é o processo, para então que o juiz ele exerça a jurisdição, ou seja, é dizer o direito. E esse direito tem que ser adequado, tempestivo e efetivo. Aí eu falei com os senhores da teoria imamentista, deixa aqui. Depois eu falei com os senhores da teoria concreta, um rapaz chamado Farr. E eu falei também da teoria abstrata com os senhores, que foi onde a gente parou a nossa aula. E eram dois rapazes, que era o Degenkolb e o Ploss. Deixa eu anotar aqui. Ploss. Então é isso aí. Então a gente teve essa conversa e a gente estava falando então que tudo começou ali quando, na teoria imamentista, que não havia divisão entre o direito de ação e o direito material. Uma coisa se confundia com a outra, sendo que, na visão da teoria imamentista do Savigny, nada mais era esse suposto direito de ação do que o direito material em movimento, tá bem? Então, aí depois deixou de responder uma série de questionamentos, motivo pelo qual houve uma evolução e criou-se, então, essa tal da teoria concreta do VAR. Aí, na teoria concreta, aí considerou, então, que era um direito autônomo, mas não um direito independente. Então, continuou sendo ali um completo, motivo pelo qual precisou evoluir para a gente chegar até então, na teoria abstrata. Aí qual foi o problema da teoria concreta? É porque só tem ação se o autor tiver razão. Vou até deixar eu anotar. O bom daqui é que o professor digita mais rápido do que escreve no quadro. Então, isso aqui vai ajudar a gente também nessa dinâmica, tá bem? Então, tem essa questão aí, de que
só tem ação se o autor tiver razão. Então, não responderia o fato do autor entrar com uma ação e, no fim, o juiz julgar improcedente esse pedido dele. Então, tendo feito isso, não havia uma resposta específica para o caso de acontecer essa improcedência do pedido, ou então, que o senhor talvez já deva ter estudado, dado que eu passei o trabalho, se houver carência da ação, que é o caso de faltar lá as supostas condições da ação, que aí, condições da ação, nesse período, ainda não era estudado efetivamente. Tá bem, pessoal? Chegado na teoria abstrata do Degenkolb e do Ploss, então, chegou ao entendimento de que é um direito abstrato, direito de ação. Aí já começa a ter uma divisão. Essa divisão, pessoal, já começa a considerar que a teoria abstrata, o direito de ação, ele tanto é independente quanto autônomo com relação ao direito material. E devido a isso, considera então que ele existiria sem o direito material, por ser independente. Só que o que acontece? Esses dois rapazes, eles consideraram que o direito de ação é um direito abstrato, por isso o nome da teoria, de você obter um provimento jurisdicional, tá certo? Então, esse provimento poderia ser de procedência ou improcedência. Ocorre, pessoal, que aqui não ficou respondido a questão também da carência da ação. E a carência? Se eu entro com uma ação contra o vizinho da pessoa que me deve, se eu entro pedindo uma coisa que eu poderia resolver administrativamente, não houve essa resposta, o que acabou, então, surgindo essas contradições e deu aso à abertura à criação de uma nova teoria. E além da carência, algo que também não foi respondido aqui nessa teoria, tem também a questão da coisa julgada. Como é que fica, então, a questão da coisa julgada nos casos em que houve carência de ação e, que nem eu falei no exemplo, se eu entro, então, contra o vizinho da pessoa que me deve, acaba, então, que eu estou entrando contra a pessoa errada. E, de acordo com essa teoria, o resultado prático é que o juiz ele vai decretar a improcedência do meu pedido. E um efeito da improcedência significa que o juiz ele se debruçou sobre o meu pedido e disse que aquele meu pedido era incabível. Então, a consequência disso é incidir a coisa julgada. Só que, como ficaria, então, a situação de eu corrigir a minha ação e entrar em face, efetivamente, da pessoa que me deve e não do meu vizinho? Já teria havido coisa julgada naquele pedido de improcedência, de tal forma que eu não poderia mais entrar com a ação? Então, não houve essas respostas. E por não ter havido essas respostas, isso abriu para a criação de um novo estudo. Então, veio um rapaz, e o nome dele é o Liebman, e ele tentou fazer aí um somatório da teoria concreta com a teoria abstrata. Então, justamente por somar um com o outro, recebeu o nome de teoria eclética. Tá bem? E o que vem a ser essa teoria eclética? Só um instantinho. A teoria eclética, pessoal, criada pelo Liebman, e mais adiante, esse estudioso, ele foi seguido por um estudioso brasileiro, cujo nome é Alfredo Buzaide.
E esse senhor Alfredo Buzaide, ele foi ministro da Justiça e foi o principal responsável pela edição do CPC de 1973. Tá bem? Aí como é que funciona? Como é que funcionou essa teoria eclética? Então, eles consideraram, inicialmente, o seguinte, que somava a situação da teoria abstrata, ou seja, aquela questão que é um direito abstrato de possuir um pronunciamento jurisdicional. Então, a gente visualiza aqui que soma a teoria abstrata mais uma parte da teoria concreta. Mas de que maneira? Significa, pessoal, que a pessoa que teve o seu direito material violado passa a ter direito de obter uma resposta de mérito, desde que atendidas às condições da ação. Então, a partir daqui, surge a teoria das condições da ação. E, nesse momento, as condições da ação, elas possuem 3 requisitos. Tanto é que, como foi o estudo do Liebman e foi um estudo do Alfredo Buzaide, ele, então, como ele criou o CPC, e ele gostou da teoria do Liebman, ele trouxe essa teoria das condições da ação para o novo Código de Processo Civil, o novo da época, lá em 1973. Então, para eles, você tem um direito, e esse direito inicialmente é um direito constitucional, de buscar a tutela jurisdicional estatal. Porém, esse direito, processualmente falando, você só exerceria se você exercesse ele atendendo a certas condições. Então, na época, que durou até 2005, era o PLI, que é uma palavrinha mnemônica. Por que PLI? Porque P de possibilidade jurídica do pedido, precisava haver legitimidade das partes, e, por último, interesse processual. Tá bem? Então, vejam, para que eu pudesse exercer o meu direito de ação seguindo a teoria eclética, e essa teoria eclética, ela foi adotada pelo CPC de 1973, dizia o seguinte: eu poderia exercer o meu direito de bater as portas do judiciário, de movimentar a máquina judiciária para que eu pedisse do judiciário, do Estado juiz, uma sentença de mérito, ou seja, é um direito meu de levar a minha causa ao juiz e de lhe apreciar a minha causa. De tal modo que o juiz só ia apreciar o meu pedido efetivamente, e considerem aqui que pedido é sinônimo de mérito, tá bom? Então, o juiz só ia avaliar o mérito, só ia avaliar o meu pedido, desde que as partes fossem legítimas, tá certo? No caso, eu sou o titular do direito e eu deduzo a minha pretensão em face daquela pessoa que me deve a prestação. Então, a pessoa que eu emprestei o dinheiro está me devendo dinheiro, eu tenho que deduzir contra aquele e não contra o vizinho. Então, aqui começa a ter uma resposta. Ou seja, se eu deduzo contra o vizinho do meu devedor, já não atenderia às condições da ação. E eu preciso ter interesse processual. Ou seja, esse interesse, também é um interesse jurídico, o interesse está relacionado ao fato, isso eu vou explicar mais adiante com os senhores, de uma forma mais esmiuçada. Eu preciso demonstrar que tem necessidade e adequação de eu buscar, existe necessidade de eu buscar o judiciário.
Ou seja, eu já cobrei ele e ele não quis me pagar e não tem outro modo senão a justiça para eu conseguir receber esse valor, tá bem? E outra, tem que ser um pedido, desculpe, um pedido juridicamente possível. Ou seja, um exemplo que eu não poderia seria uma dívida de jogo. No direito brasileiro, dívida de jogo não pode ser cobrada na justiça. Então, se eventualmente eu pedisse, fosse cobrar na justiça uma dívida de jogo, ia ser considerado juridicamente impossível. Ou então, se uma pessoa que me vende um terreno na Lua, vamos dizer assim, pensando aqui no exemplo bem esdrúxulo, e esse terreno, eu entro na justiça para cobrar a emissão na posse do terreno na Lua, o juiz estaria, então, autorizado a extinguir o processo, dado que o pedido que eu estou deduzindo seria juridicamente impossível. Então, aqui começa a trazer alguns tipos de resposta e deixou ali já concatenado, tá bem? Para que essa teoria eclética desse diversas respostas para tudo aquilo que surgisse de questionamento dentro da seara do direito de ação. Tanto é que ele durou bastante tempo ao longo do Código de Processo Civil de 73. Ocorre que, pessoal, para quem já deve ter verificado, porque o professor passou o trabalho, houve uma discussão muito grande com relação à discussão da possibilidade jurídica do pedido, porque era algo que, de um lado, poderia se misturar com as condições da ação, que é aquilo que a gente visualiza logo no começo, tanto quanto poderia se confundir com o mérito do pedido, efetivamente com o pedido ali, que o juiz ia fazer um juízo de provimento ou de improvimento, de procedência ou improcedência. Por quê? Quando não são atendidas as condições da ação, o resultado prático é que o juiz vai julgar o pedido sem resolução do mérito. Ou seja, ele não vai nem apreciar o que o cara estava querendo efetivamente, porque ele não preenchia certos requisitos para autorizar o juiz a julgar o mérito. Já em algumas hipóteses, se a gente fosse avaliar a possibilidade jurídica do pedido, ia acabar chegando na análise efetiva do mérito. Então, acabou surgindo muitos questionamentos também com relação à existência da possibilidade jurídica do pedido enquanto condição da ação. Tanto é que o Liebman, ao longo da vida dele, então o Código de 73 durou entre 73 e 2015. Ao longo da vida, ele foi realizando novos estudos e ele reviu a situação da existência da possibilidade jurídica do pedido enquanto condições da ação. Só que isso não foi revisto no Código de 73 e acabou sendo revisto, então, para o novo Código de Processo Civil, esse sim atual, o de 2015, que é o vigente. Tá bem? Então, a evolução dessa teoria eclética é uma teoria que a gente chama de teoria da asserção. E essa teoria da asserção, ela tanto foi considerada que foi adotada pelo CPC de 2015, quanto ela também é aceita pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E o que vem a ser essa questão da teoria da asserção? Peço muita atenção para os senhores, porque assim é um tema delicado, é um tema denso e é um tema que é mais assim filosófico do que prático, tá certo? Então, às vezes os alunos eles não gostam muito ali de um tema mais filosófico, mas é importante os senhores compreenderem o que vem a ser o alcance disso daí, tá bem? A teoria da asserção, ela tem outro nome também que chama teoria da prospectação. Mas vamos lá tentar entender. Então, olhem só. Quando a parte ela entra com uma ação,
Então, já está implícito, e o nosso Código de Processo Civil já determina, o atual já determina isso, que a pessoa, para entrar com uma ação, a gente precisa visualizar só um instante. Que, de acordo com o artigo 17 do CPC, menciona que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Vou colocar aqui para os senhores. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. O que acontece com isso? Como que é feita a verificação do interesse e da legitimidade, que são efetivamente a tal das condições da ação? O juiz, ele vai verificar a questão do interesse e da legitimidade tão logo ele conheça da ação, ele receba a petição inicial, e isso ele vai considerar o interesse e a legitimidade de acordo. Então, o juiz afere de acordo com as alegações do próprio autor, para ele poder dar seguimento, tá certo? Ou seja, o juiz, ele vai verificar, lembrem daquele exemplo que eu falei da dívida de juro. O juiz, eu vou criar um caso. Então, o João entra com uma ação de cobrança de R$1.000 em face do Chico. Então, nesse primeiro momento, quando o juiz recebe a petição inicial, ele está verificando de que há interesse, que lá ele falou que tentou cobrar de todas as maneiras essa dívida, só que ele não fala que é de jogo. Tenta cobrar de todas as maneiras essa dívida que o Chico insiste em não pagar. Daí, a gente verifica que tem um interesse. Ele fala que quem é o titular, quem é o credor, é o João, que está cobrando o devedor, que é o Chico. Então, a gente visualiza a legitimidade, tanto para ser autor quanto para ser réu. Então, com isso, o juiz afere de forma inicial. Isso chama asserção. No juízo de asserção, as alegações do autor. Então, ele faz isso no que a gente chama de juízo de cognição sumária. Como é que o juiz poderia ver inicialmente que não tem legitimidade das partes? Ou de que não tem interesse das partes? Se eu entro na hora falando lá que quero o terreno da Lua, ou então que ele fala que está cobrando essa dívida, é uma dívida de jogo. Aí, o juiz, ele verifica que aquela ação, ela não tem como chegar à apreciação do pedido. Não tem por que movimentar a máquina judiciária inteira para, sabendo que lá no fim vai ser improcedente, ou então ele vai julgar sem resolução de mérito. Então, justo por isso, a gente visualiza aqui na teoria da asserção de que o juiz afere, então, essas condições da ação num juízo de cognição sumária, ou seja, o autor informando ao juiz, dando informações preliminares de que está ali certo, autor e réu, autor pode ser autor, réu pode ser réu, e o que está sendo pedido inicialmente pode ser pedido, ele vai seguir. Então, movimenta-se a máquina judiciária. Então, nesse momento, aqui, a gente visualiza, vou deixar anotado, deve possibilitar um exame abstrato à reunião das condições da ação. Então, a cognição sumária é um juízo abstrato. A gente visualiza
preliminarmente que a ação, ou seja, a petição inicial, está apta a prosseguir. Beleza, pessoal? Daí, a gente fazendo essa verificação, só um instante. Tá. A gente fazendo essa verificação, segue o processo. Então, olhem só. No primeiro momento, se o juiz, nessa visualização preliminar, vê que está tudo certo, vai prosseguir. Se viu que está errado, o juiz vai extinguir o procedimento, vai extinguir o processo. Então, com isso, o processo foi arquivado, foi extinto por falta das condições da ação. Então, se extingue aqui nesse momento, houve falta das condições da ação. E qual seria o fundamento para o juiz arquivar aqui? É o artigo 487 do CPC, que é o seguinte: haverá resolução. Não é o 487. É o 485, desculpe. Deixa eu colocar. O juiz não resolverá o mérito quando aí o inciso vai ser o inciso 6º. Quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Isso aqui, volto a dizer, quando ele verificar naquele momento preliminar, ele recebeu o inicial e viu ali que o cara está cobrando a dívida de jogo. Tá bem? Ocorre que, no exemplo que eu estou trabalhando com os senhores, o juiz ele não vai visualizar naquele primeiro momento, porque o João disse que estava cobrando uma dívida, mas acabou não falando que era uma dívida de jogo. Então, preliminarmente estava ok, tanto questão de legitimidade quanto de interesse, porque estava suprimida a questão da dívida de jogo. Então, o processo segue. O processo segue. O Chiquinho, ele é citado, ele oferece defesa. Ocorre que, quando ele oferece a defesa, ele informa: senhor juiz, o que ele me cobra, na verdade, é uma dívida de jogo. E, de acordo com o Código Civil, no artigo que eu não vou recordar, a dívida de jogo não pode ser cobrada em juízo. Então, essa ação, primeiro que o pedido é juridicamente impossível. E segundo, que ele não tem interesse em entrar com essa ação, porque o judiciário não julga cobrança de dívida de jogo, nem dívida prescrita. Então, eu quero arquivamento. Então, olhem só, o processo ele já seguiu, já passou o momento do juiz analisar as alegações preliminares do autor. Então, a partir daí, já está mais perto do fim do que do começo. Portanto, de acordo com a teoria da asserção, do momento em que o juiz precisa realizar uma análise de legitimidade de interesse ou da possibilidade jurídica do pedido, ele já não vai analisar mais, não vai mais sentenciar o processo sem resolução de mérito. A gente vai chegar a um outro momento que a gente visualiza no artigo 487 do CPC, e fala o seguinte: haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Olhem aqui.
Então, passada a fase preliminar, o processo começa a correr. Eu já abordei com os senhores, falei em outro momento, do artigo, lá dos primeiros artigos do CPC, que hoje prevalece o princípio da primazia do julgamento do mérito. Deixa eu ver o artigo. Que é o artigo 4º do CPC. Considerando isso, chega um momento que o processo já começou a se desenvolver, não tem mais por que o juiz julgar sem resolução do mérito. E sim, a partir desse momento, e considerando a nova teoria da asserção, o juiz, considerando ali, ele visualiza já depois seja da contestação ou ali no momento da instrução, ao invés de julgar sem resolução, então, a partir daí, ele fica autorizado em julgar com resolução de mérito e, a partir daí, fazer um juízo de acolhimento ou rejeição do pedido inicial. Tá bem? E nesse caso que eu estou falando, o juiz ele vai rejeitar o pedido do João da dívida de jogo. Tá, mas qual é o resultado prático? Vamos lá. Se ele está cobrando uma dívida de jogo e o juiz verifica logo no começo e ele julga aqui no 485 sem resolução de mérito, acabará que o João ele terá direito de eventualmente cobrar outra vez em juízo. Por quê? Porque quando tem um julgamento pelo 485 sem resolução de mérito, não tem coisa julgada material. Ele fica autorizado a entrar de novo com a ação. Ocorre que se eventualmente houver um julgamento pelo 487, que é com resolução de mérito, então, tendo o juiz indeferido o pedido, rejeitado o pedido, que é o termo técnico, significa, então, pessoal, que a partir daí o juiz não pode, ou desculpe, o autor não pode mais entrar com essa ação em juízo, porque ele ficou acobertado pelo manto da coisa julgada material. Beleza pura, pessoal? Então, vamos prosseguir. A gente teve, então, essas teorias. Visualizamos a teoria da asserção ou prospectação. Vou deixar ela de verde aqui, que é para os senhores verem que ela... Vou deixar ela marcadinha de verde. Que ela é adotada pelo CPC de 2015 do STJ, tá bem? E tivemos, então, antes, era a tal da teoria eclética, que foi adotada pelo CPC de 73. Agora, eu vou conversar com os senhores da classificação das ações. Houve um tempo em que as ações elas foram classificadas de uma forma terciária, trinária, ternária, melhor dizendo, e terciária. Porque já foi considerado que as ações elas eram subdivididas em ações de cunho condenatório, de cunho constitutivo e meramente declaratórias. Ocorre que, deixa eu colocar aqui, veio um rapaz chamado Pontes de Miranda, que é um doutrinador civilista importantíssimo, e ele considerou que não era só ternária, porque era incompleta essa divisão. E ele chegou a dizer, não, está faltando mais duas aí, e na verdade é uma divisão quinária. Por que quinária? Porque inclui mais duas, que são as denominadas
ações executivas, também, e as ações mandamentais. E o que vem a ser cada uma dessas? Eu vou explicar agora para os senhores, para a gente terminar aqui a nossa primeira aulinha virtual, para ver como é que vai ser o feedback depois, tá bem? Então, inicialmente, as condenatórias. O que é que vem a ser uma ação condenatória? O nome já acaba sugerindo alguma coisa, né? A gente visa uma condenação da parte adversa, do réu. Mas por quê? Por que que isso acontece? Então, inicialmente, surge aqui porque o autor, o titular do direito, ele faz jus a uma prestação. Tá bem? Ou seja, a pessoa me deve um dinheiro, não é dívida de jogo. É um dinheiro que ele precisou e eu emprestei. Então, é um acomodado. Não, desculpa, é um contrato de mútuo. Eu emprestei dinheiro. E ele não me pagou. Eu cobrei, ele não me deu. Então, eu vou entrar na justiça porque eu faço jus a essa prestação, que é uma obrigação de dar. Obrigação de dar dinheiro. Daí, surge para mim um direito a uma pretensão. Nesse caso aqui é de receber, que eu estou falando com os senhores. E essa pretensão de receber, eu posso deduzir, porque eu vou solicitar ao Estado que condene essa pessoa a me pagar. Tá bem? E uma característica disso aqui é que, de regra, essas pretensões condenatórias, elas se submetem a prazos prescricionais. Ou seja, nesse caso que eu estou falando de que a pessoa me deva dinheiro, se eu quiser receber, então eu preciso entrar na justiça dentro de um certo prazo, caso contrário vai se operar a prescrição, tá bom? Vai viger aquela máxima do direito de que o direito não socorre os que dormem, beleza? Então a gente tem aqui a primeira. Seguido disso, a gente vai ter um outro tipo que é a classificação relativa às ações de cunho constitutivo. E o que é que vem a ser isso aqui? As ações de cunho constitutivo, elas servem, então, aqui, para certificação e efetivação de um direito potestativo. Ah, professor, o que é direito potestativo? Primeiro que isso os senhores encontram no direito civil, tá bem? Mas o direito potestativo é aquele que você pode exercer a qualquer tempo, tá bem? E você não se sujeita a uma aceitação de uma parte contrária, tá bem? Um exemplo disso, exercer o direito de nacionalidade. Se você nasce no exterior, filho de brasileiro, pai ou mãe brasileira que não esteja a serviço, você pode, após a maioridade, a qualquer tempo, fazer opção pela nacionalidade brasileira. Então, assim, da hora que você escolhe ser brasileiro, você se torna brasileiro, não precisa ninguém dizer que sim ou que não. Então, isso se torna um direito potestativo, tá bom? Uma outra coisa que a gente vê, casamento. Então, se você decide se divorciar, o divórcio é um direito potestativo, porque você casa querendo, e você não é obrigado a ficar casado. Então, você pode se divorciar e você não precisa dar
a aceitação do seu consorte. Você pode, quero me divorciar. Ah, mas eu não quero. Não, então beleza. Então vamos aqui para um divórcio litigioso, tá certo? Então, numa ação de divórcio, a sentença ela vai ser constitutiva, passando as partes ali de casado para constituir o estado de divorciadas, tá certo? Ou seja, vai certificar que se divorciou e vai efetivar o término da relação conjugal, tá bem? Essa aí é essa característica, tá bom? Então, eu vou dar aqui o exemplo. De divórcio. Ou seja, a parte exerce esse direito independente da parte adversa, tá bem? Outra situação, que nem eu falei na condenatória, a ação constitutiva, por regra, tá? Então, por ser regra, ela admite exceções, mas por regra, ao invés de se sujeitar à prescrição, ele se sujeita à decadência. Ok? E existe também a terceira, que a gente denomina ações, eu vou deixar só declaratórias. Declaratórias. E o que vem a ser ações declaratórias? Que declara, né? Tá, professor, declara o quê? É aquela que serve para declarar a existência de algo, a inexistência de algo, ou o modo de ser de uma relação, tá bom? Então, eu vou explicar aqui. Vou anotar primeiro aqui para os senhores. Então, aqui é para declarar existência de algo, o modo de ser de uma relação à vida entre as partes. Beleza? Ah, mas como é que é isso? Pessoal, vamos pensar aqui. Imaginem que o João, ele foi registrado sem pai. Então, ele é o João do Nascimento. Em outros tempos, né, a pessoa que não tinha pai, para não ficar só com o sobrenome, colocava do Nascimento, né? Mas hoje já se enraizou, o Nascimento acabou virando um sobrenome que é bastante comum. Tá, o João sem pai. Aí ele chega para a mãe, a Mariazinha, e falou: mãe, quem é meu pai? Ele: filho, na verdade o teu pai é o Chico. Então tá. Então ele chega na justiça, ou melhor, ele chega para o Chico e fala: olha, a mamãe disse que tu é meu pai. E pai, eu sei disso não. Não quer reconhecer voluntariamente a minha paternidade de que tu é meu pai? Ele: não. Só com o exame de DNA, só na justiça. Então pronto, aí vem para a justiça. Na justiça, a gente vai visualizar que ele entra com a ação, aí eu vou colocar aqui de exemplo, em que ele deseja que o juiz declare a existência do vínculo de paternidade. Ou seja, o juiz não vai constituir, porque isso já existe.
Só que ele precisa declarar para todos os fins de direito que existe, tá certo? Então, eu sou casado, o juiz precisa me transformar em divorciado. Tanto é que eu sou solteiro, eu vou lá no cartório e me transformo em casado. Depois que caso, obviamente. Eu quero me divorciar, eu preciso que o Estado me constitua no estado de divorciado. Agora, se eu sou pai, se eu sou filho, eu já sou pai barra filho. O Chico já é pai, o João já é filho. Só que, depois de estabelecido, mediante a ação, mediante o DNA, a gente já visualiza de que há, efetivamente, pelo DNA, o vínculo paterno, só que, a partir daí, precisa ser declarado pelo magistrado, tá certo? E precisa se efetivar pela sentença e pelo registro, lá no cartório de pessoas naturais, tá certo? Só que não é só isso, porque aqui é declarar existência ou inexistência, porque pode também de o contrário, né? O cara registrou porque a mãe disse que era dele, mas aí ele começou a visualizar que o filho podia não ser, fez o DNA, ele declarou a inexistência desse vínculo, porque já não tinha, já não era pai, biologicamente, de antes, tá certo? Eu não vou entrar em questão de vínculo socioafetivo, que aí são outros 500. Mas tá, só para a gente ter esse entendimento. E existe também, eu estou falando existência e inexistência, e existe a questão do modo de ser de uma relação. Ou seja, eu tenho um vínculo contratual com uma empresa. Vou dizer aqui, o Banco Honda. Um exemplo. O Banco Honda não tem nada a ver com a história. Só que existe ali uma cláusula contratual que ela gera margem para diversas interpretações. E uma delas pode me favorecer e outra desfavorecer. Então, eu estou ali naquela celeuma com o banco, de tal forma que eu acabo entrando na justiça para que o magistrado declare qual é a interpretação que a gente deva dar àquele negócio jurídico, no caso, aquela cláusula contratual, tá bem? Então, eu posso entrar na justiça pedindo apenas para realizar uma declaração, tá bom? Da existência de um vínculo, da inexistência de um vínculo, da interpretação de uma cláusula, tá bom? E o Código Novo de Processo Civil, ele fez essas previsões, tá bom? Então, existem essas possibilidades e a gente visualiza aqui no artigo 19, que fala o seguinte, eu vou colocar aqui para os senhores. Nós temos o artigo 19 e o artigo 20 do CPC, e eles falam o seguinte. Ó, o interesse do autor pode limitar-se à declaração. Então, é uma ação meramente declaratória. De existência, inexistência ou modo de ser. E eu posso entrar também para que o juiz apenas declare que certo documento ele seja ou falso ou autêntico. Tá bem? Aí, olha só. Eu posso entrar na justiça apenas para questionar a interpretação de um contrato, só que nem eu falei no exemplo, tem duas interpretações, a que me favorece e a que me desfavorece. Então, o banco ele vinha aplicando a que me desfavorecia, tá certo? E a que me desfavorecia foi isso acabou me desfavorecendo, inclusive patrimonialmente. Só que eu posso entrar com essa ação declaratória ainda, vou deixar maiúsculo, vermelho, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Ou seja, eu posso acumular, eu posso entrar para pedir a interpretação da cláusula e, eventualmente, o juiz pode dizer que me favoreça, e eu posso pedir o dano material, aquilo que eu paguei
quando estava a vigência daquela interpretação desfavorável. Só que eu posso também apenas pedir ao juiz que dê a interpretação devida e seguir com a vida e não cobrar o prejuízo que eu tive. É uma possibilidade, tá? Eu estou falando desse ainda, eu estou deixando em vermelho, porque isso é uma casca de banana, tá? O professor pode tanto cobrar numa prova e o examinador em outras provas aí que os senhores vierem a fazer, tanto até a OAB, tá? Incluída aí a OAB. Então, fiquem atentos, tá bom, pessoal? Tem ainda uma súmula que eu vou colocar para os senhores, que é a súmula 181 do STJ. E ela fala bem assim: só um instantinho. Deixa aqui STJ para o senhor saber. É admissível, ou seja, pode, tá, pessoal? Deixar maiúsculo. A ação declaratória visando obter a certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. Isso que eu já abordei com os senhores, tá? Então, de um lado, pode pela lei, quanto pode pela jurisprudência dos tribunais superiores, no caso aqui, o STJ. Ok? Vamos falar do outro tipo de ação, que é aquela que começa a surgir mediante o entendimento do Pontes de Miranda, que criou a divisão quinária das ações, da classificação das ações. E essa agora é a ação executiva. E qual é o conceito de ação executiva? O que a gente deseja na ação executiva? Aqui, a gente também tem direito a uma prestação. Só que o que acontece, pessoal? Ocorre que aqui haverá certas situações no direito em que a gente já detém um direito a uma prestação e a uma pretensão que é mais firme e autoriza desde já o Estado a utilizar de meios de coerção para que se obtenha essa prestação, tá bem? Exemplo disso aqui. Aí eu vou anotar aqui, antes do exemplo. Então, isso aqui ocorre por meio de coerção direta. Deixa eu aumentar aqui. Só um instante. Sai pra lá. Por meio de uma coerção direta. Ou seja, o exemplo que eu vou dar aqui é uma ação de busca e apreensão. Então, você realiza um financiamento de um carro perante o banco, aí você começa a pagar as prestações, aí você começa a atrasar. Então, você atrasa 3 prestações. Só que você assinou um contrato lá de financiamento, que ali, com esse contrato, que é a tal da alienação fiduciária. Isso acaba te autorizando o banco, da hora que você não paga, a ele pedir direto a busca e apreensão do bem, tá bom? Então, como é que vai ser isso daí? A coerção direta vai ocorrer porque nesses modelos de ação, a parte interessada ela não é intimada a cumprir. E o Estado, pelo contrário, ele já coage diretamente a parte a pagar, a honrar a prestação. Nesse caso aqui da busca e apreensão,
o Estado, o juiz, ele vai determinar diretamente que o oficial de justiça vai buscar o carro e não vai, inicialmente vai intimar a parte para pagar, tá bem? Então, eu vou colocar aqui no conceito de que ocorre por meio de correção direta, tá bom? Então, não espera o Estado, o juiz, ele não espera que a parte realize o cumprimento voluntário da prestação. Então, ele já faz busca e apreensão, penhora, ele faz a hipoteca legal e por aí vai. Eu estava tentando lembrar o nome do que recai sobre bens específicos, mas não consegui lembrar o nome aqui, que é parente da penhora. Quando eu lembrar, eu anoto aqui para os senhores. Aí, depois da executiva, existe a ação mandamental. E o que vem a ser, pessoal, a ação mandamental? Ele se assemelha com a ação executiva, só que também a gente tem aqui um direito à prestação. No entanto, ao invés de haver coerção direta, o Estado ele realiza uma coerção indireta. Uma coerção indireta para o cumprimento de uma prestação. Uma ação mandamental por excelência, até o nome fica parecido, é o mandado de segurança. Um exemplo aqui seria dar posse a um candidato preterido. O que é o candidato preterido? É aquele que está em terceiro lugar. Aí no meu primeiro, o segundo, o quarto e o quinto ele ficou para trás. Então ele entra na justiça, o juiz ele não nomeia ele não dá posse a ele, entendeu? Mas ele determina de forma indireta, por uma coerção indireta, ou seja, ele manda dar posse ao candidato no prazo de 48 horas, ou seja, nomear e dar posse no prazo de 48 horas, sob pena de cometimento do crime de desobediência ou imposição de multa, que é o tal também chamado de astrentes. Ok, pessoal? E assim é que funciona. Tá bem? Então, aqui, pode ser para dar posse. Uma pessoa que está doente precisa de um leito em UTI. Então, o juiz não vai colocar ele na UTI, mas ele determina ao Estado ou ao município, se for o caso, ou se for um hospital federal, a União, que interne a pessoa imediatamente sob pena de multa diária de R$50 mil, ou então sob pena de ele ser inserido no sistema particular e o Estado ter que arcar com as custas, tá certo? O diferencial da executiva para a mandamental vai ser justamente isso daí, de que a gente está diante da prestação, da coerção direta, e do outro a gente está diante da coerção indireta. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, eu vou encerrar aqui o nosso encontro. Não vai ser 1h30 de aula, porque a gente está começando aqui, até para a gente ir se adequando, mas a gente vai tentar render melhor, tá bom? Eu espero que os senhores consigam aproveitar, tá bom? Com o tempo, eu vou convidar para a gente continuar fazendo as nossas dinâmicas
orais, eu vou chamar os senhores para entrarem online comigo, tá bom? Para eu fazer os questionamentos. E, com isso, tanto vai estimular os senhores a assistir, quanto vai estimular os senhores a ganhar um ponto extra na nossa disciplina. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a todos que foram acompanhando até aqui. E no mais, é isso aí, tá bom? Deixa eu ir encerrando aqui a nossa aula. Falou!